Meus queridos amigos, o primo rico Thiago Nigro fez um desabafo nas redes sociais. E o que ele disse? Ele disse que recebeu muitas críticas esse ano, o que é normal, né? E que as críticas que mais o incomodaram foram as críticas relacionadas ao trabalho dele. Você vai entender exatamente por que eu trouxe esse tema aqui e por que a gente precisa falar disso e faz sentido. Mas foram coisas do tipo, será que o Thiago Nigro ainda sabe alguma coisa sobre finanças? Ele disse que não gostou muito desse tipo de crítica. Será que o que ele fala ainda funciona? O que ele fala não condiz muito nem com a realidade mais. Desse tipo de crítica ele não gostou. E ele fez alguns questionamentos. Será que essas pessoas que estão me criticando com tanta sede acompanham o meu trabalho? Acompanham o trabalho dele no caso? Será que são pessoas que fazem alguma coisa ou só falam? E aqui eu acredito que ele estava direcionando esse questionamento para alguns influenciadores também de finanças que o criticam, não para qualquer pessoa, afinal, será que eles fazem alguma coisa ou só falam? Enfim, é para hater. E falou também que a maioria dos haters não tem o mínimo de conhecimento, mas adoram destilar esse tipo de inveja, de veneno, de sentimento, de ódio, esse tipo de coisa, enfim. E eu acho que vale a pena a gente comentar alguns pontos aqui. Também falou que a maioria dessas pessoas não tem o mínimo de sabedoria e conhecimento, muito menos relacionado a finanças, para criticar com tanta veemência. Primeiramente, esse vídeo aqui não é para falar mal do Thiago Nigro. Segundo, também não é um vídeo para ficar passando pano e puxando o saco dele, tem nada a ver. E terceiro, antes que você diga, Badu, você está se aproveitando da imagem de alguém que já é conhecido e famoso para fazer um vídeo e ganhar visualizações e likes. É exatamente isso. Então não estou escondendo isso, não vamos esconder, é assim que funciona. E só acha isso errado ou um absurdo quem nunca produziu nenhum conteúdo na internet. Então, para você aparecer e ganhar destaque, você precisa de contexto e relevância. Contexto é um tema, um assunto, um fato que as pessoas se interessem. Relevância é você falar algo relevante, pertinente sobre esse tema. E quem me ensinou isto foi o próprio Thiago Nigro. Pessoalmente, eu falei com ele individualmente, não fui numa palestra e ele falou isso, eu levantei a mão, fiz uma pergunta e ele respondeu, não, individualmente com ele no hall, a gente conversou e ele me falou. Ele me disse exatamente isso. Foi ele mesmo que me ensinou. YouTube é contexto e relevância. E do lado, naquela ocasião, o Joel J, que ainda era sócio dele no grupo, também falei individualmente com ele e me falou, inclusive, para fazer esse tipo de vídeo, colocando nome de influenciadores famosos. Então, vamos parar com essa bobeirinha. É uma ferramenta que eu uso, inclusive, bem pouco aqui no YouTube, mas uso, e na minha opinião, uso com pertinência e com relevância. Não vou vir aqui falar algo que não seja útil. E por que eu resolvi gravar esse vídeo aqui? Por que eu resolvi parar e sentar para gravar isso? Porque eu vi que dava para ser relevante, sem precisar ofender ninguém, nem falar mal de ninguém e nem ficar criticando ninguém. Então, quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo para fortalecer a nossa parceria de sempre. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você gostar do vídeo, você deixa o like. Se você ainda não me conhece, eu sou especialista em investimentos, certificado pela Ambima, acabei de ser aprovado nas provas da APMEC, então também sou analista de valores mobiliários, CNPI, pode colocar na conta do pai, e posso dizer que não sou do grupo de pessoas que não têm o mínimo de conhecimento que o Thiago citou e que realmente existem aos bandos por aí em todas as áreas. E qual que é o meu objetivo com esse canal? E esse vídeo atende completamente a este objetivo. É te ajudar da melhor forma que eu puder, para que você não seja um alvo fácil nesse mundo dos investimentos. Quem acompanha o canal já sabe, que outras vezes eu já disse isso daqui para vocês. A verdadeira liberdade começa na liberdade de escolha e essa vem do seu nível de conhecimento. Por isso, quem sabe um pouquinho mais que a média, sai tão na vantagem, tem tanta vantagem. Mas cuidado, porque quem lucra com a sua falta de conhecimento
não vai querer te ver livre assim tão fácil. E quem precisa querer te ver livre é você mesmo. Seguindo aqui no desabafo do Primo Rico, só para finalizar essa parte, ele citou vários bons investimentos que ele fez esse ano. Então, Banco do Brasil, que subiu mais de 40%, Bitcoin, ações da Vale, Sinqia, com mais de 247% de rentabilidade, se eu não me engano, resgatou todas as posições dele no exterior por conta do dólar, né, e porque as ações, segundo ele, estavam muito caras. Eu acho que ele citou isso daqui por conta da queda do dólar, para dizer que foi, né, um acerto, uma movimentação acertada. Enfim, a carteira dele rendeu 39,58% nesse ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que dá para dizer que o cara não sabe o que está fazendo? Não dá. Será que o que ele faz funciona, condiz com a realidade? Não dá para ficar perguntando essas coisas. Então, sendo bem sincero, porra, quando o Thiago posta essas rentabilidades, é o dia que os haters meio que choram. É um dia cinza para os haters ali. A galera tem que ser muito criativa para ainda assim conseguir falar alguma coisa nos comentários. E são. Porque aí você vê, não gosta do cara, tudo bem. Também não sou aquele fãzão do Thiago Nigro, mas alguém que vai lá no comentário e fala que ele investe porque tem informação privilegiada, é um idiota. O cara falar que agora fala também aí o que papai e mamãe deu. Completamente um imbecil e nem acompanha, está criticando por criticar. Então as pessoas são muito criativas quando o assunto é ser um bom hater. Mas também não é simplesmente você achar que vai copiar o Thiago Nigro e vai se dar bem. Eu peguei aqui, o meu retorno esse ano foi de pouco mais de 29%. Só a parcela de renda variável foi mais. Mas a gente não deve comparar a nossa rentabilidade com a rentabilidade de ninguém. Isso é besteira. E mesmo que você tenha uma rentabilidade menor, às vezes não significa que você é um investidor pior, é um pior investidor. Porque, por exemplo, eu tenho mais renda fixa, menos cripto, enfim. Então você tem que ver qual que é o risco que você está correndo também. E o Thiago Nigro, ele é um puta do investidor e tem um bom histórico. Então seria legal, até o Thiago Nigro, eu não sei se alguém da equipe dele vai ver isso aqui, compartilhar também de vez em quando o risco da carteira dele, tá? Desvio padrão, para que o pessoal entendesse como é que funciona um pouquinho mais essa dinâmica também, uma medida de risco relativo, o beta da carteira, enfim, eu acho que seria legal, acho que seria válido a título de educativo, ali, de educação para os vídeos dele. É claro que a gente pode discutir aqui com relação ao conceito de risco, o uso desses cálculos, desses indicadores para determinar o risco de uma carteira. Vai ter gente que vai dizer, não, para mim, eu discordo um pouco desse conceito de risco, eu já encaro o risco de outra forma, de um aspecto mais do lado fundamentalista ali da coisa, mas já é uma referência, só para a pessoa ter uma noção ali de que quando você corre mais risco, você tem uma rentabilidade, você vai exigir um retorno maior. E se você conseguiu um risco maior, se você conseguiu, um retorno mais elevado, correndo menos risco do que a média ali do mercado, aí sim é um baita mérito. Não sei com relação a esse tipo de desempenho da carteira dele, mas mostra consistência sim, mostra bastante consistência. Não dá para dizer que ele não sabe o que está fazendo, não dá. E o mais importante aqui, também não dá para você saber exatamente o que ele está fazendo e principalmente por que ele está fazendo. Por isso que não faz sentido copiar. E eu sempre falo, primeiro, não dependa de ninguém, porque nenhum influenciador vai te falar o que você tem que fazer na hora que você precisar fazer um aporte, um investimento ou precisar fazer um resgate. Nunca, ninguém vai estar ali do seu lado. E você nunca vai saber o motivo real por trás de 100% das decisões. Então você não vai conseguir copiar. Eu tinha uma opinião aqui e eu falava, galera, não vai ficar também comparando o seu retorno com o retorno do Primo Rico e querendo copiar, porque a carteira dele não é só isso, ele tem muito mais patrimônio. Então o patrimônio dele é muito maior e com certeza deve ser, mas eu mudei um pouco de opinião nesse lado, também não muda muita coisa porque ele está correndo um risco de expor isso daí.
Então, se ele aumenta muito a exposição em renda variável no ano que a bolsa vai mal, o retorno da carteira dele vai sofrer, vai ser penalizado e ele vai sofrer esse tipo de ataque aí, que eu acho que não faz muito sentido, eu acho idiota. Se ele coloca muito em renda fixa e a bolsa explode, ele também vai ficar com desempenho abaixo do Ibovespa, que é um indexador que ele utiliza também ali para comparar. Então, de certa forma, o cara está ali com skin in the game, colocando um patrimônio que não é pequeno, né? Então, não muda isso muito para mim. Mas aquela coisa o nosso caixa nunca é infinito. Então, se você tem ali 100 mil, 200 mil, 300, 1 milhão investido, e aí o mercado começa a cair, o seu caixa não é infinito. Então, o do Thiago, ele é bem mais próximo do infinito, ali que você comparando, do que o nosso. Então, ele pode, num ano que a bolsa despenca aqui, lá fora, e a carteira dele ali tem 21 milhões, ele pode, naquele ano, aportar 10 milhões, 12 talvez, 15, ou até fazer um aporte ali mais alto ainda. Nem todo mundo pode. Então, você não vai conseguir copiar o cara. Não vai. Então, copiar não dá certo. Segundo ponto, e esse é o mais importante. No mercado financeiro existe uma coisa chamada de conflito de interesses. E aí eu te pergunto, o que você mais entende na vida? Pega a sua profissão, geralmente o que a gente faz é o que a gente mais entende na vida. Então, se você é eletricista, se você é engenheiro, se você é escritor, se você é encanador, se você é professor, vai ter algo ali que é algo que você entende muito na sua vida, você domina aquela área. Se você é chefe de cozinha, culinária é com você mesmo. Então, nessa área, dificilmente alguém vai te enrolar. Dificilmente o conflito de interesse vai prevalecer. Mas se você não entende muito, aí o conflito de interesse prevalece. Então, digamos que você seja um puta do arquiteto. Se você for para a internet consumir conteúdo sobre arquitetura, não vai ser todos os canais que você vai gostar e você vai identificar um monte de canal falando um monte de merda. No mercado financeiro, tem conflito de interesse? Demais. O problema é que a maioria das pessoas não sabe nem identificar o que é ruim e o que é bom. Então aí eu te pergunto, e aqui eu vou somente usar um exemplo e não estou falando que no caso do Thiago Nigro foi isso que ele fez. Mas o que é melhor? Investir em BDRs ou investir diretamente no exterior? E aqui, por que eu trouxe esse exemplo? Porque aqui cada um tem seus prós e contras, né? BDR, exterior, cada um tem seus prós e contras. Agora você imagine, por exemplo, um influenciador. E mais uma vez, não vou de todo dizendo aqui que é o Thiago Nigro, então vamos imaginar aqui que fulano, porque quando você usa fulano nunca dá processo, que ele tinha um patrocinador e que era mais interessante que ele colocasse naquela carteira os BDRs, ao invés de investir diretamente no exterior. E que, de uma hora para outra, esse influenciador rompeu com esse patrocinador e agora ele resolveu vender esses BDRs e está vendo o que ele faz ali. Isso é só um exemplo, é claro. Estou sendo um pouco cínico aqui, um pouco irônico, mas estou utilizando exatamente essa situação como exemplo e para te dizer que você nunca vai saber o real motivo. Tá? Só que aqui é um conflito, entre aspas, de interesse, mas você tem prós e contras e você não tem uma coisa que é ruim. É diferente de eu sentar aqui na sua frente e te falar do jogo do tigrinho, do jogo da cobrinha, do jogo do foguetinho e falar aqui para você clicar nesse link, tá? Isso aí não é conflito de interesse, eu só tô aqui, só tem o meu interesse. Você, quanto mais tempo você passar investindo nessas coisas, gastando seu dinheiro com esses cassinos, mais dinheiro você vai perder e mais eu vou ganhar. No caso dos BDRs, você tem os prós e contras, daí o Thiago Nigro, ele tem o fundo dele lá também. Isso é ruim? A Arca, Grão, não sei. Não é ruim. É uma coisa que existe, faz sentido para muitas pessoas, dependendo da situação financeira, do objetivo, e a taxa é muito menor. Então, não tem como alguém falar para o Thiago ali, falar mal do Thiago que ele está querendo roubar o dinheiro dos clientes, dos seguidores, porque ele criou um fundo agora que só está pensando em ganhar dinheiro. Sem que fique claro que essa pessoa está falando merda, está sendo invejosa. Por quê? Porque dependendo da situação da pessoa, vai fazer sentido e a taxa de rentabilidade, a taxa de administração é muito menor. Então pode ser que seja bom para alguém aquilo ali. Entendeu?
É isso que eu estou querendo dizer. O conflito de interesse ele vai existir. Agora, se a pessoa vai lá, escolhe uma tabela de imposto de renda que não faz sentido para ela, um prazo também que não faz muito sentido e depois se lasca toda, aí o problema não é do instrumento, o problema é da pessoa que não tem conhecimento. Por isso que eu estou falando. O Thiago Nigro tem COI na carteira dele? Não tem COI. Ele não investe em COI, nunca investiu publicamente, se eu não me engano. Não sei se antes, quando ele era assessor, ele já boletou algum cliente com COI, mas ele não tem. Por quê? Porque ele sabe que para a reputação dele não faz muito sentido. Por mais que fosse talvez muito interessante no curto prazo para os parceiros dele, as corretoras, que ele tivesse um COIzinho ali naquela carteira para todo mundo ver e perguntar, ele sabe que para a reputação dele não fazia muito sentido, por isso que ele nunca teve. Então, tudo que o Thiago Nigro faz é pensando na reputação e no longo prazo, na sua jornada de influenciador, empresário, figura pública, para que ele possa ganhar cada vez mais dinheiro sem ferir certos princípios e valores que ele tem. E eu não vejo nada de errado nisso. Eu acho que todos nós deveríamos fazer, sem fazer mal para ninguém, sem roubar ninguém. Então, já que você não tem como confiar 100% em ninguém e que sempre vai ter o conflito de interesse, então confie mais em quem está durando nesse mercado e nunca deixe de aprender cada vez mais também. Então, o Thiago, na minha opinião, faz parte do grupo dos que ainda são confiáveis no mercado financeiro e ele está durando muito. Tenha certeza você que ele, apesar de você poder não gostar, eu não gosto desse lado dele mais coach, mais motivacional, acho que o conteúdo é superficial, aí já é problema seu se você já sabe mais, porque tem gente que sabe menos, vai achar o conteúdo mais aprofundado, ruim, enfim, isso já é questão de opinião, mas ele está durando e ele poderia ter ganhado muito mais dinheiro se ele tivesse ferido alguns princípios ali que talvez prejudicassem a sua jornada no longo prazo. Então o cara está durando, tem que deixar isso claro. Badu, você falou muito. O que é o certo na sua opinião? Na minha opinião, o certo é você saber o que você está fazendo sempre. Ponto final. Saber o básico não é você saber meia dúzia de indicadores e você falar que renda variável varia, renda fixa não, o que é mentira, que caiu compra mais, porque é aí que é bom, que eu reduzo meu preço médio, aí comprando um monte de merda, que o foco é no longo prazo. Porque para quem está fazendo besteira, para quem está errado, o longo prazo só piora a situação. É você entender de verdade por que certos ativos se comportam de uma forma, outros se comportam de outra forma. Às vezes você tem ativos ali que estão sofrendo, mas que estão mantendo os fundamentos e você vai vender, mas estão mantendo os fundamentos mesmo? O que te diz que esses ativos estão mantendo os fundamentos? Ou você, de repente, não está só simplesmente não querendo admitir um erro e querendo comprar mais sem ter trabalho nenhum. Você entendeu? Para isso, você precisa saber um pouquinho além do básico superficial. No bull market, aqui no Brasil, quando a bolsa sobe, é muito gostoso você copiar todo mundo, porque tudo sobe. Aí vem aquela filosofia, o importante é comprar sempre aportes regulares. Está subindo, é uma beleza, tudo é fundamento, ninguém liga para preço de ativo nenhum, nada está caro, só o dólar, né? Porque a bolsa brasileira está subindo. E aí quando a bolsa cai, ninguém lembra dos fundamentos. O aporte ele não é mais tão regular, vou dar uma segurada esse mês aqui, será? O bom é a renda fixa, só doido, maluco investe no Brasil. Precisa saber um pouco mais aí o que fazer nesses momentos, porque a maioria das pessoas não sabe esse básico além do superficial. E aí você deixa o conflito de interesses, muitas vezes vai te machucar. Então aquele assessor de investimento ali, você precisa saber fazer as perguntas certas para você reduzir o impacto desses conflitos de interesse no seu bolso, pô. Se aquele assessor de investimento que ele só vê você ali como alguém que ele vai boletar, que ele vai te vender um COI, um fundo mequetrefe, um ativo de renda fixa que não faz nem um pouco de sentido para os seus objetivos no longo prazo, se você não souber fazer as perguntas certas, você vai ser um alvo fácil para ele. Mas a partir do momento que você começa a fazer as perguntas certas, você pode ter certeza, às vezes o cara não vai nem te responder, não vai nem te mandar mensagem mais. Tá? Por quê? Porque você não
está tomando muito tempo dele e não está colocando muito dinheiro no bolso dele e não compensa para ele ficar te atendendo. É simples assim. Porque muitos têm essa visão de curto prazo. Por isso que eu nunca gostei desse modelo de commission-based de assessor de investimento. Eu sempre preferi o modelo com FII fixo. Então, não tem nada melhor do que você olhar para alguém, o que alguém fez, quais os investimentos ali alguém fez, se deu bem, às vezes se deu mal, com uma visão clara e crítica. E não com uma visão de alguém bobo ali que vai copiar. Você vê alguém investindo em alguma coisa e você não ter a menor vontade de abrir o seu home broker ali e mudar os seus investimentos. Fulano fez isso, agora eu vou mudar, eu não gostava de Bitcoin, mas agora ele comprou, eu vou colocar aqui. Não, pô, é um input ali que você vai colocar, ó. Faz sentido? Não faz sentido? Vou colocar isso aqui, anotei aqui. A próxima vez que eu for tomar uma decisão, eu já vou ponderar com isso aqui também, mas a minha cabeça, eu vou tomar essa decisão. Por quê? Porque copiar nunca vai dar certo. Entre copiar e você seguir até uma carteira recomendada, eu acho até que faz mais sentido você seguir uma carteira recomendada. Pelo menos você vai ter ali as recomendações sempre que você precisar. Entre seguir uma carteira recomendada e você ter um consultor competente do seu lado, com um modelo de remuneração que faça sentido, que reduza esse conflito de interesse, o que faz mais sentido? Talvez, às vezes, depende do patrimônio. Modelo de comissão, como eu falei, o FII fixo. FII fixo eu acho mais interessante, mas pode ser que não seja interessante para o cara se o seu patrimônio é pequeno. Então, se você quer deixar menos dinheiro no caminho, aprenda mais. Tá? Onde o seu tempo é melhor remunerado? É você aprendendo muito sobre investimentos ou você fazendo o seu trabalho, ganhando mais e aportando mais? Você precisa fazer essa conta, mas você vai precisar saber um pouco além desse básico superficial, porque é diferente. Você está com problema no seu carro, você não vai querer saber além do básico de mecânica para você procurar um mecânico para arrumar o seu carro. O seu prejuízo é pequeno. Se esse mecânico te enrolar, você vai descobrir. Às vezes ele pega má fama na sua região, na sua cidade, aí você vai procurar outro até que você acerta a mão. Nos investimentos não. Se você ficar fazendo merda por muito tempo, sem saber, o prejuízo no final é muito grande, porque é juro composto aqui. Então a conclusão é, a verdadeira liberdade, como eu disse, começa na liberdade de escolha e essa vem do seu nível de conhecimento. Por isso, quem sabe mais, quem sabe um pouquinho mais do que a média, tem tanta vantagem sobre os demais. Quanto mais você souber, maior será a sua vantagem e menor será a sua dependência, seja lá de quem for. Então eu quero que você leve isso para o seu ano de 2024 nos investimentos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal, a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu, papai!